Tá ligada a câmera? Tá sim, tá sim. Olá pessoas, eu sou o Limbus, ou ADM da Guilda Brasileira de Monster Hunter. Eu perguntei para as pessoas que seguem a guilda, tanto no Discord, que você pode entrar aí na descrição, tanto no Twitter quanto no Blue Sky, as suas coisas favoritas do Monster Hunter Wilds, desde armas, monstros, locais, etc. Eu fiz uma enquete, você podia votar em várias coisas, e agora eu vou mostrar o resultado. Eu só quero falar que esse vídeo não tem roteiro, eu só vou falar aqui os resultados, sem roteiro assim nenhum. Eu só vou falar o que eu penso sobre cada um e o que eu acho que cada um significa. Mas eu vou falar que. Já quero falar que foram 66 respostas que, apesar de não ser muito na grande escala, né? Se o canal fosse maior, né? Se a comunidade fosse maior, ia ser bem pequeno. Mas para nossa comunidade, que é bem humilde, até 66 já é ótimo e já dá para pegar uma base já do que a maioria gosta. Também quero falar que, como a guilda é geral, eu acho que vai ser melhor os resultados. Porque se fosse, tipo, por exemplo, uma comunidade speedrunner, ia ser bem diferente os resultados do que uma que é geral. Todo tipo de pessoa da comunidade tá aqui na guilda. Sabe? Não é só os speedrunners, não é só os artistas, só os youtubers, é todo mundo. Mas vamos parar de enrolar e vamos para as duas primeiras perguntas. Com qual arma você gosta de jogar como arma principal e arma secundária? Como arma principal, a mais comum que as pessoas escolheram com 17 votos, 25%, foi a Great Sword. O que faz sentido, é uma arma bem popular, principalmente no Wilds, que ela ficou muito mais acessível. E eu acho que muita gente começou a gostar mais dela porque, né, ela ficou bem mais fácil de usar do que nos antigos. Porque agora você não precisa realmente de todo aquele trabalho, esforço mental assim para calcular onde é que o bicho vai e qual o timing certo da espada e para você não errar e não sei o que, é só carregar e mirar com o modo foco. Então, como ficou mais acessível, eu acho que eu entendi esse acréscimo, né, de pessoas que usam Great Sword. Porque se você olhar em outros jogos, o uso da Great Sword é bem pequeno. Mas em segundo lugar temos o Switch X, com 16 pessoas que votaram e 24%, o que faz sentido também, mas me impressionou bastante, porque a Switch X, em todos os Monster Hunters, em várias enquetes assim, sempre foi uma arma meio termo, sabe? Ela não é tão popular, mas ela também não é super popular, tá ali no meio. Aqui no Wilds, eu acho que pelas mudanças que fizeram com ela, principalmente que agora ela é uma arma que dá muito mais dano, né, do que os jogos antigos, eu acho que atraiu mais pessoas. Bem, e a terceira, mais usaram, é a Insect Glaive, que não me surpreende nem um pouco, porque a Insect Glaive sempre foi das mais populares de todos os Monster Hunter, principalmente no World. O World, a Insect Glaive é super popular, então aqui não esperaria menos. E aqui estão os restos dos lugares, mas uma coisa que dá pra perceber aqui é o uso da Light Bow Gun, que só uma pessoa votou, de 66 pessoas, só uma pessoa usa como arma principal. Aqui nós temos agora as armas secundárias. Qual arma que o pessoal mais usa como armas secundárias? Uma coisa que eu notei é que várias pessoas colocaram todas as armas como secundárias. Então o gráfico ficou bem maior do que as armas primárias, mas mesmo assim ainda tem umas destaques aqui. Por exemplo, a arma que as pessoas mais usam como secundária é o arco, e não me surpreende. No segundo lugar, me surpreendeu bastante. Nós temos a Great Sword em segundo lugar, a lança e o Insect Glaive. Eu pelo menos pensei que todas as armas ranged vai estar ali mais usada, mas não. Foram a Great Sword, a lança e a Insect Glaive que foram as segundas mais votadas, né? E por quê? Eu não sei, mas se eu fosse pensar, pelo menos do caso da Great Sword e da lança, e talvez um pouco da Insect Glaive. Great Sword, talvez, pelo que eu talvez pense, seja para você usar vários elementos e status diferentes, né? Tipo, por exemplo, você vai ter uma de paralisia e outra de sono. Eu penso assim, talvez. Lança talvez seja para você bloquear alguns ataques ou só dar vários parries mesmo. Me surpreendeu bastante a lança estar aqui em cima. E a Insect Glaive talvez seja utilizada para montar nos bichos, montar nos monstros, né?
Por isso que ela tá tão alta. Talvez o pessoal use mais pra montar monstros. Eu posso estar errado. Me fala aí se você escolheu a Great Sword, a lança ou a Insect Glaive como arma secundária e por que, se você quiser falar, né? Mas realmente foi uma surpresa pra mim. E assim como foi o terceiro lugar, né? Longsword, Gunlance e Martelo. Martelo eu até entendo, porque, por exemplo, em certos tipos de monstro, né? É só pegar o martelo pra você dar mais dano mais fácil. E Gunlance também dá pra você, por exemplo, contra um Gravius, o martelo e a Gunlance vai ser muito melhor do que uma Great Sword. Mas Longsword eu não sei porque tá em terceiro lugar. É bem surpreendente. E aqui tá os outros. E a Light Bowgun de novo ficou em último lugar. O pessoal não gosta de usar a Light Bowgun, parece. E prefere usar mais a Heavy Bowgun. O que eu encaixo nisso. Eu prefiro muito mais a Heavy Bowgun do que a Light Bowgun. Mas eu pensaria que os dois estariam mais próximos. E agora nós vamos para os monstros favoritos. Quais os monstros novos favoritos e quais os monstros retornando os favoritos e quais os Apex favoritos que o pessoal teve. Monstro novo do Monster Hunter Wilds foi o Rei Daô, com 30 votos, 45% de todas as pessoas votaram no Rei Daô, o que faz muito sentido. O Rei Daô simplesmente virou um favorito da comunidade inteira, não tem nem como falar. E o design dele é muito bom, é um monstro incrível. Em segundo lugar ficou o Archiveld, faz sentido porque é o flagship, né? O Archiveld. Então nem tenho muito o que falar, o Archiveld, muitas pessoas, o pessoal gostou bastante. Em terceiro lugar ficou o Zoshia. E eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Zoshia só ficou aqui por causa da luta, né, do Title Update 1. Se eu fizesse isso antes da luta, ele provavelmente ia ficar em quarto ou quinto, mas como agora dá pra gente realmente experienciar o Zoshia, ele subiu muito, muito mesmo, e agora tá em terceiro lugar no ranking, né? Em quarto ficou o Jindahad. Eu pensei que ele ia ficar em segundo lugar de todos os monstros favoritos. Muita gente amou esse monstro, eu incluso. Apesar de eu preferir o Rei Daô do que o Jindahad, eu amei muito o Jindahad, mais que, por exemplo, o Archiveld. Mas o pessoal eu acho que não curtiu tanto, talvez, a gameplay do Jindahad pra ele ir mais pra cima. Se eu fosse chutar, né? O pessoal não gostou do design, né? Mas ele tá em quarto lugar, o que me surpreendeu bastante também. Mas aqui os outros, interessantemente, algo que é bem engraçado, mas meio triste. O Anjanath Fulgurante Guardião ficou com 0 votos. Ninguém votou nele. De 66 pessoas, nenhuma pessoa votou no Anjanath. O monstro retornando favorito. E só falando que isso aqui foi gravado antes do Lager ser lançado. Ele só foi anunciado no momento dessa gravação. Então, por isso que talvez o ranking pode ser diferente se eu fizer mais lá na frente. Mas, por enquanto, o ranking em primeiro lugar ficou o Gormagala, o que, 0 surpresas, eu acho que ninguém tem surpresas quanto a isso. O Gormagala é o monstro mais popular de Monster Hunter, disparado. É um dos, né? Em geral, muita gente ama ele, então não é dúvida nenhuma ele está aqui em primeiro lugar com 32 votos. Em segundo lugar, você pensaria que seria o Lagiacrus, né? Mas não. Foi o Mizutsune. O Mizutsune ganhou do Lagiacrus por 2 votos. E o Lagiacrus ficou com 25. Eu acho que como o pessoal nunca experienciou, né, o Monster Hunter 3, mas eu acho que como muita gente não jogou o Monster Hunter 3 ou 3 Ultimate, muita gente nunca lutou contra o Lagiacrus e não sabe porque muita gente gosta do Lagiacrus. Então, a maioria amou, mas eu acho que quando lançar o Lagiacrus e eu fizesse isso de novo, ia ser em primeiro ou em segundo lugar, né? Mas como muita gente não gostou, ele ficou em terceiro, perdendo pro Mizutsune, que é um monstro novo aí, que é outro monstro super popular, não vou tirar esse mérito dele, mas eu acho que se o Lagiacrus tivesse lançado, e o Lagiacrus fosse em segundo, né? Interessantemente, diferente da última pergunta, não teve nenhum monstro com 0 de resposta, todos os monstros receberam pelo menos uma, e o menor que teve foi o Gypsyrus, com uma pessoa. Uma pessoa ama o Gypsyrus. A pessoa ama o Gypsyrus, o que é bom saber, né? Tá melhor do que o Anjanath Guardião. Apex favorito
E agora os Apex favoritos, né? Os monstros de escala alta. Como spoiler, né, dos monstros novos favoritos, o Rei da U ganhou. Com 50%, 33 pessoas votaram no Rei da U. O que não é surpresa, é a porra do Rei da U. Mas em segundo lugar ficou o Jinhad, como esperado também. Em terceiro ficou no Udra. Em quarto, o Ultiduna. O que era esperado também. Eu tava esperando esse rank. Muita gente não gosta do Ultiduna, o que é bem triste porque eu gosto muito dele. E agora para sua região favorita, a região que as pessoas mais gostaram. E a região que as pessoas mais gostaram do Wilds foi a Floresta Escarlate, o que faz sentido. É um lugar bem denso, bem bonito também. Muitos dos monstros favoritos da galera estão lá. E é um mapa bem divertido de se andar e de se olhar, tá ligado? Faz muito sentido. Tá em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou as planícies Zéfiras, o que faz sentido, talvez, não sei. Mas como é o primeiro mapa, muita gente acha que se acostumou. Mas em terceiro lugar ficou as Ruínas de Serpéria, com 14 votos. Isso aqui me surpreendeu bastante. Eu acho que como é um mapa mais compactado, fica mais dinâmico, né, as lutas, e o pessoal gosta mais do que um mapa muito aberto, tipo as planícies. Me surpreendeu, eu pensava que as escapas frígidas ia estar em terceiro, mas as escarpas frígidas estão em quarto lugar. E o último lugar tá a Bacia Óleo, que faz sentido, né? O mapa provavelmente mais sem graça, assim, de se olhar e jogar do jogo. É só cavernas, basicamente. E a última pergunta que eu fiz foi qual monstro que você gostaria que voltasse? Uma pergunta de resposta curta, né? Que o pessoal escreveu o monstro que eles queriam voltar, né? E vamos começar com uma coisa bem surpreendente, principalmente se a gente olhar os monstros retornando, né? Os monstros do World sendo os os menos votados. Mas ao contrário do Odogaron da Janaf, o Nergigante foi o que mais foi votado com 5 votos. Que faz sentido, né? É a porra do Nergigante, não tem muito o que falar, é o segundo monstro mais popular da franquia. Todo mundo gosta do Nergigante, não vamos mentir, não dá pra você falar que você odeia o Nergigante. Todo mundo gosta desse porrinho aqui, mas não me surpreendeu. Quer dizer, me surpreendeu, mas não me surpreendeu. Dá pra falar isso? Mas o Nergigante foi o único monstro com 5 votos. Agora com os monstros para 3 votos, ficou Zinogre, o que eu esperava. Eu tava esperando que o Zinogre ia ficar com 5 votos, mas não, ele ficou com 3. Né, já que o Zinogre é o monstro mais popular, né, de Monster Hunter. O Acantor ficou com 3. Gamoth ficou com 3 também. Valstrax com 3. Ogmasius com 3. Alamadur com 3 também. Damiel com 3. E White Fatalis com 3. Eu acho que essas foram as respostas óbvias, né? Que eu estava esperando mesmo. Menos o Acantor. O Acantor foi uma surpresa ter 3 pessoas votarem nele. Foi uma surpresa bem grande o Acantor estar aqui, né? Porque a Gamoth, né? Você esperaria. O Gogmasius você esperaria. O Dalamadur também. Damiel talvez. Mas o pessoal curte muito a Damiel, então faz sentido. White Fatalis tem uma puta teoria falando que vai votar, mas nada do Acantor, e é bem interessante o Acantor estar aqui. Agora para 2 votos, com 2 votos ficaram o Espinas, me deixa feliz que as pessoas gostam dele, porque é um dos meu segundo monstro favorito. O Atalka, Monoblus com 2, o Stygian Zinogre com 2 também, o Agnator com 2, Bazelgeuse com 2, Dantrios com 2 e Brachydios com 2. E também o Orcanos. Eu esqueci de falar, mas o Quinceltas também tá com 2. E dá pra perceber que aqui são monstros que são populares, que o pessoal gosta, mas não são tantos quanto, por exemplo, White Fatalis, o Dalamadur, Valstrax ou Agamoth. O que me surpreendeu foi o Canos T2 e também o Atalka também T2. E o Espinas também. Parece que o pessoal gostou muito da versão dele do Rise. E agora temos muitos com 1. Eu não vou falar todos, eu vou deixar aí passando todos. Mas um que me deixou muito interessado foi
O que mais me impressionou aqui foi o Akura Bashimu, que para quem não sabe que porra é um Akura Bashimu, é um monstro do Monster Hunter. Frontier. Ele é um escorpião, se eu não me engano de... Aí eu posso estar falando merda, mas foi mal. Mas me realmente surpreendeu ele estar aqui. Parece que alguém realmente é nerd pra lembrar dele. E é legal, ele parece um monstro interessante. Um escorpião no deserto é tipo facinho combinar, ia combinar bastante até. Principalmente ele no deserto ali do lado do oásis. E é isso, essa foi a enquete que eu fiz de popularidade. Muitas coisas surpreendentes que eu não estava esperando mesmo, mas outras que eu estava esperando já. Muito obrigado para todo mundo, essas 66 pessoas que responderam. Vocês são fodas, vocês são incríveis e obrigado. E é isso, espero que vocês tenham gostado e falou!